E aí, galera, beleza? Fazer esse react aqui do debate do pastor Natão Fino com César Cavalcante. Eu quis fazer porque é um debate interessante, né? A estreia do Natão Fino nos debates da Música FM, contra o pastor César, um outro pastor que eu respeito muito, gosto muito, é um homem de Deus também. E eu comecei aqui, eu separei esse trecho primeiro para você, separei alguns trechos, mas esse aqui que é o seguinte: o pastor César ele vai pedir um texto para o Natan definir a questão de quando é que Deus diz que vai juntar Israel tudo de uma vez, né? Deuteronômio. Só uma pergunta. Me mostra um texto onde os judeus serão espalhados e Deus promete juntá-los. Qualquer profeta. Me mostra um texto que eu te mostro que esse texto está falando da diáspora da Babilônia. Tudo bem. Deuteronômio capítulo 30, versículo 4, diz assim: ainda que os teus desterrados, falando do povo judeu, estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Depois pula para Isaías 43, versículos 5 ao 7, e ele diz: não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente, te ajuntarei desde o ocidente, direi ao norte entrega, ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e os fiz. Aí depois, Isaías, meus dois últimos textos. Isaías 11, do versículo 11 ao 12. Ele diz: naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. E em Isaías 27, 12 e 13 ele diz: naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um, naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém, que é justamente quando Jesus vai falar sobre a grande trombeta, recolher os escolhidos, trazendo-os para a sua terra. Então você acredita que vai ter dois tipos de arrebatamentos? Não. Bom, pausar aqui, tá, rapaziada? É o seguinte, você vê que o Natan ele pediu um texto. O César pediu um texto para o Natan. Falou: me dá um texto que mostra que Deus vai fazer essa junção que você está dizendo. Eu anotei três. Ele falou Deuteronômio 30, acho que é versículo 24. Isaías 11, não consegui ver o versículo. E Isaías 27, versículos 12 e 13. Eu não vou colocar aqui o que o pastor César vai falar em adiante, porque, igual eu falei para você, é um debate de 1 hora e 20 minutos. Imagine se eu deixar todo esse debate rolando e eu comentando em cima. Vai ficar um vídeo aqui de 2 horas, né? Mas aqui o que acontece? O pastor César ele não consegue refutar o que o Natan disse. O Natan ele trouxe textos que comprovam aquilo que ele está defendendo, porque o debate aqui é o seguinte: quem são os escolhidos de Mateus 24, 31? E basicamente o pastor Natan ele defende que esses escolhidos de Mateus 24, 31 são o povo judeu convertido na grande tribulação. E isso é importante, gente. Porque o que o pastor Natan está defendendo aqui não é que existe duas classes de salvo, como eu vi alguns comentários no canal do César Cavalcante. Pessoas dizendo assim que o Natan defendia duas classes de salvo. No próprio debate, eu acho que o mediador, uma hora, ele não sei se ele entendeu, não sei se foi desonestidade dele, mas ele disse que parece que o Natan está defendendo duas classes de salvo. Não. O Natan está defendendo que esses escolhidos de Mateus 24, 31 são o povo judeu que se converte na grande tribulação, porque ele acredita que a igreja aí já subiu, né? Então, e ele traz alguns textos explicando que Deus tem alguma coisa para lidar com o povo judeu ainda, né? Me parece fazer sentido até porque Jesus mesmo diz que os judeus não veriam ele lá de novo, enquanto ele não dissesse: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, né? E assim, e os judeus hoje em dia eles têm um coração duro, eles rejeitam Jesus, eles não acreditam que Jesus é o Messias. E a segunda vinda do Messias, até no Velho Testamento como no Novo, diz que Jesus vai sim unir todos os povos, e principalmente os judeus vão aceitar finalmente o Jesus Cristo como Messias, né?
E aqui o César tentou aquele jargão dele, né? Me dá um texto. O cara deu logo 4 textos, vários textos. E assim, irrefutáveis. E tanto que ele muda a linha de pensamento dele no comentário seguinte. Que eu disse para vocês, não vou colocar porque ficaria muito longo. Mas ele muda a linha de pensamento, né? Se eu não me enganar, se estiver enganado, o pastor César faz isso de novo, acho que com 1 hora de debate. Eu vou tentar aqui achar para vocês. Deixa eu ver se consigo aqui achar. Aí eu já solto e do povo santo. E eu acho já vou deixar mudo aqui porque vai entrar o comercial. Vou ter que romper o comercial aqui, né? Tá, pulei, agora vamos lá. diz respeito às questões judaicas. O Legal. Monte Santo, o Tem povo como santo. você documentar isso com um texto? Vamos lá de Eu novo. não Ó. entendi. Tem como você documentar isso com um texto? Tipo, mostrando onde tem conversão de judeus a Cristo na grande De tribulação? novo, tá vendo? Acredito que sim. Aquela Qual passagem texto? mesmo de Apocalipse capítulo 7 fala sobre 144 mil judeus de 12 tribos de Israel selados antes de uma destruição que está para acontecer. E Então, tem mas onde é que eles convertem? Depois da grande tribulação? Eles são cristãos, tudo bem, eu concordo. Mas eu onde, acho que eu não estou entendendo. então, vamos lá, eu disse assim, ó. Se esses escolhidos são judeus convertidos a Cristo e santos, se eles são santos, por que eles não subiram no arrebatamento? Aí você diz, não, porque eles se converteram na grande tribulação. Ok, aonde? Que momento da Bíblia? Bom, o livro de Apocalipse e outros textos Porque também. se você disser que são 144 mil, então esses são 144 mil aqui, Não, não não são. são só os 144 mil, porque há outros textos, inclusive há evidências. Por exemplo, Apocalipse 11 fala daqueles 2 profetas que estarão pregando na cidade de Jerusalém, não por coincidência, mas por causa do protagonismo judaico e israelita. Eles estarão lá e morrerão lá. O versículo 8 diz que o cadáver deles ficará estirado na praça da grande cidade, que, por causa da sua condição espiritual no momento, é comparada ao Egito e Sodoma, mas é o mesmo lugar onde o Senhor Jesus foi crucificado, Jerusalém. Aí ele vai e acrescenta que eles ficarão mortos, mas depois serão ressuscitados, e isso causará grande temor em parte das pessoas que vão ver, mas uma grande multidão glorificará a Deus pelo o que estará vendo. Eu acho que essa citação, que diz lá no texto que glorificarão a Deus por isso, não deve ser uma prática dos ímpios, mas de pessoas que terão crido, né, que terão se convertido. Há passagens que mostram... Não é mais natural dizer que a igreja estava lá, então? Aonde? Na grande tribulação. Você vê, né? O pastor César aqui agora, ele pediu de novo um texto que diz que os judeus são esse povo escolhido que está ali em Mateus 24, 31. E ele pediu mais um texto sobre questão de conversão. Natan foi cirúrgico. Apocalipse 7 fala sobre 144 mil das 12 tribos de Israel. Né? Se você mesmo pode pesquisar aí. Apocalipse capítulo 7, vamos falar aí sobre 144 mil. São 144 mil homens das 12 tribos de Israel, sendo 12 mil de cada tribo. E ali até ele fala, mas é esses, você vai falar que são esses, ele fala, não é só esses. Adiante aqui, eu não vou deixar o vídeo correr, mas o pastor Natan explica, fala, olha, que depois vem uma multidão que não pode ser contada, e que ali também tinha alguns mártires ali. E aí ele fala, depois destas coisas, ou seja, depois dos 144 mil, esses 144 mil são escolhidos, são do tempo do fim. Porque essa é a questão que o Natan está defendendo no debate. Esses escolhidos de Mateus 24, 31 são do tempo do fim. Porque o pastor César, durante o debate inteiro, ele insistiu que os escolhidos de Mateus 24, 31 são a igreja, porque no Novo Testamento escolhido sempre é a igreja. Aí o Natan mostrou, olha só, os escolhidos dependem do contexto, porque os escolhidos aparecem várias vezes na Bíblia inteira, né? E aí ele vem trazendo vários argumentos, ele traz algumas construções sobre o pensamento sempre da grande tribulação, ele traz textos de Daniel, acho que Daniel veio capítulo 9, capítulo 12, mostrando que existe uma tribulação para o povo judeu, para a época do fim, porque essa é a época de Mateus 24, 31. Então, assim, a meu ver, eu acompanhei esse debate uma vez, a primeira vez. Me pareceu um debate assim que o pastor Natan foi mais claro, usou muito mais textos bíblicos. Mas depois, quando você assiste uma segunda vez, mais calmo, presta mais atenção,
você vê claramente que o pastor Natan foi muito superior ao César, né? Toda vez que o César usou esse jargão, me mostra um texto, o Natan usou muito mais de um, né? Eu acho que teve uma vez só, eu não lembro que foi para que ele pediu um texto sobre conversão, acho que foi sobre conversão, apesar que agora ele fala sobre isso, né? E aí, Apocalipse 11, realmente, quando as duas testemunhas morrem, né, e elas são levantadas ao céu, você vê que algumas pessoas ali, elas dão glória a Deus por aquilo ali, ou seja, elas se convertem naquele momento, vendo aquele milagre. Que é um padrão, acontece muito desde sempre, né? A pessoa vê um milagre, ela dá glória a Deus e ela se converte através desse milagre. Então, assim, a meu ver, o pastor Natan foi superior, muito superior, né? A gente tem que levar em consideração que o pastor Natan não é um debatedor, ele não usa, ele não costuma participar de debates. Ele foi convidado para esse debate, ele escolheu o tema, ele mesmo falou, eu que escolhi o tema. Eu acho que o César Cavalcante, dessa vez, ele não se deu muito bem, não, né? Eu acho que ele não esperava que o pastor Natan fosse um cara assim tão conhecedor da Bíblia, a ponto de trazer texto que pegou ele de surpresa. Você vê, ele trouxe 4 textos, irmão, quando eu comecei esse vídeo aqui. O pastor César falou, me dá um texto. O pastor Natan trouxe 4 textos. 4. E nenhum deles ele falou que não era. Eu não quis continuar, mas nenhum deles ele falou que não era. Ele muda a linha de pensamento, porque ele viu que o pastor Natan trouxe texto irrefutável. Assim, para mim o debate foi bom. O pastor Natan é um cara fora do comum. O conhecimento do pastor Natan é fora do comum. Mas o pastor César também é homem de Deus, mas dessa vez eu acho que ele tentou defender uma coisa que eu acho que o debatedor dele mostrou, que a linha de pensamento dele era mais coerente, né? E nesse debate da música FM nunca existe alguém que fala, não, o meu debatedor tem razão, acho que... Isso nunca aconteceu, gente. O cara que vai ali com a ideia formada, ele não vai mudar e o outro também. A questão fica para nós, né? Agora eu digo que a parte triste desse debate foi a militância, principalmente no canal do César Cavalcante, né? Fazendo chacota com o Natan, dizendo que o cara era confuso, né? E aí eu até fiz um comentário, falei, olha, talvez não é que foi confuso, acho que você tem um conhecimento muito raso e não entendeu o que o cara está dizendo, porque é muito clara a defesa do Natan. Você vê, nesses trechos que eu trouxe para você, é claro, ele está defendendo que aqueles são judeus convertidos na grande tribulação do tempo do fim, né? Tem gente achando que o Natan está falando que existe 2 classes de salvo, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe que isso não existe, gente. Então é isso, pessoal. Minha análise era essa, achei que o Natan foi bem. O pastor César foi honesto e tal, né? Mas dessa vez eu acho que ele arrumou um debatedor aí que colocou ele em maus lençóis, né? Mas eu acredito, espero que ele chame mais vezes o pastor Natan, né? Acho que seria interessante colocar ele no debate com um calvinista. Gostaria de ver o pastor Natan debatendo com um calvinista. Porque imagine, se ele fez isso num texto que é difícil a compreensão, como esse de Mateus 24:31, mas que a princípio a ideia é que a igreja, você vê que ele conseguiu mostrar na Bíblia que não é bem isso, não, que existem outras coisas envolvidas. Imagine uma questão de predestinação, algo assim que o pastor Natan estuda demais, né? Bom, pessoal, então esse era o meu react, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Vou tentar ver alguns react de outros debates ou de algumas outras coisas que as pessoas estão falando, tá? Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Que Deus te abençoe.